Na menopausa. Deixa eu só confirmar com a minha equipe aqui para ver se começou a transmissão. Não vi ainda no YouTube aqui a transmissão. Só um pouquinho, eu tô ligando aqui a live só pra gente começar a transmissão aqui no YouTube também. Não começou? Não. Por favor. Muito bem, gente. Então vai comentando aí de onde vocês estão assistindo. Tá assistindo ao vivo, se tá assistindo gravado depois, de qual cidade você tá vendo. Diz um oi pra mim. Ah, beleza. Então, começou aqui que meu celular começou até, meu computador começou até a falar junto comigo aqui. Ótimo, então, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vinda a mais uma live sem neura. E o assunto de hoje são top melhores sementes para ajudar no processo de emagrecimento da menopausa. Bom, tem ficado bastante em alta, bastante em moda usar sementes na rotina alimentar, né? Uma coisa que, sei lá, 5, 6 anos atrás a gente não ouvia tanto falar. E agora a gente tem ouvido muito falar do uso das sementes. E aí queria até começar perguntando para vocês. Vocês têm o hábito, o costume já de usar sementes na alimentação? Vocês sabem usar, sabem como usar, sabem o melhor jeito, sabem qual é o benefício, sabe se é verdade ou se é mito que pode ajudar realmente no processo de emagrecimento? Primeiro quero ver a dúvida de vocês aqui. Eu acho linda a Tina que me assiste da Suíça. Aí já é, sei lá, fim de tarde já, né? Basicamente, acho que é umas 5 horas além do horário aqui do Brasil, mais tarde. Me acho muito importante que tem gente em outro país que assiste as lives também. Ai, que gostoso ver vocês do mundo inteiro por aqui. Bom, tem um povo que já usa, tem alguém que... Alguns estão em dúvida se usa ou não usa. Ó, a Andrella está da Angola também. A Gi já usa semente de mamão. Tem gente que usa, tem gente que não usa. Eu gosto, tem gente que não sabe. Então, vamos usar essa live aqui para esclarecer tudo sobre semente. E eu vou dar a sugestão das minhas melhores sementes aí para você usar no teu dia a dia. Como eu já estou dizendo que eu vou dar a sugestão das melhores sementes, já fica subentendido que sim, semente ajuda no processo de emagrecimento. Mas por quê? Vamos entender. Antes de falar especificamente de alguma semente, eu quero que você entenda de maneira geral por que as sementes ajudam no metabolismo, no emagrecimento, nos sintomas da menopausa e especialmente é um aditivo, vamos dizer assim, na tua alimentação, que tem que ser meio prioritário. Eu não gosto de falar muito obrigatório, mas seria meio mandatório que você acrescentasse na tua alimentação pelos benefícios que tem para o nosso metabolismo, para a nossa vida, para o nosso organismo, ajudando na regulação hormonal. Bom, a maioria das sementes, elas têm as seguintes características que são em comum. Primeiro, rica em fibra, é fonte de fibra. O que é fibra? São carboidratos que não conseguem ser absorvidos pelo nosso trato intestinal, mas eles são positivos porque eles ajudam
na formação do bolo fecal, ou seja, ajuda a regular o intestino. As fibras, quando estão ali no teu trato gastrointestinal, elas passam e começam a fazer a formação das fezes. Ela pega tudo que o nosso corpo está querendo eliminar, que já não foi usado ali de nutrientes, e para excretar através das fezes. E a fibra, na hora que vai passando no teu intestino, ela vai dando uma rodiziada e vai puxando todas essas toxinas que o corpo precisa eliminar e vai formando o bolo fecal. A outra coisa que as fezes, a fibra faz é ajudar a segurar a água na formação do bolo fecal também, que é importante para não ficar ressecada, para não ficar constipada, para que segure mais as toxinas para serem eliminadas ali pelas fezes, tá? E as fibras também ajudam a reter o excesso de gordura da alimentação. Então, elas ajudam no controle de colesterol, de triglicérides. Então, ter fibras na alimentação é muito positivo para a saúde intestinal e para a saúde da mulher nessa fase de vida, pré e pós-menopausa. Por que eu falo tanto dessa fase de vida? Porque o nosso corpo muda completamente. O nosso metabolismo passa a funcionar de uma forma diferente. E o intestino é um dos mais afetados nessa mudança do metabolismo da mulher como um todo. O intestino ele fica mais lento, ele diminui a capacidade de absorção das vitaminas comparado com a sua capacidade ali de 30 anos, de 35 anos de idade. À medida que você vai envelhecendo, o intestino ele vai ficando mais lentinho para absorver esses nutrientes. E quando eu deixo um ambiente inflamatório no intestino, que é quando esse intestino não está funcionando direito, seja constipado ou seja solto demais, o que acontece? Eu tenho um aumento de inflamação da parede intestinal, que é onde absorve os nutrientes. Então, eu tenho maior dificuldade ainda, eu pioro mais a absorção desses nutrientes e fico jogando estímulo inflamatório no corpo. E a inflamação é um dos alimentos da gordura. Eu costumo falar isso muito firmemente para vocês, que a inflamação alimenta gordura. A inflamação é a comida da gordura. Então, quanto mais o teu corpo fica num ambiente inflamatório, mais você está propícia a acumular gordura. Então, por isso que a gente tem que dar estímulos anti-inflamatórios. Agora, se o teu intestino já funciona bem, maravilhoso. Eu vou colocar a fibra, vai desregular meu intestino? Não vai, tá? Mas se ele não funciona bem, acrescentar é uma das camadas que a gente tem que fazer para ajudar esse intestino funcionar melhor. E meu intestino já tá ok, doutora, por que eu não emagreço? Porque não é uma única coisa que te engorda e não é uma única coisa que te emagrece. A gente tem que lembrar que sempre é um conjunto de coisas que a gente tem que fazer. Se uma coisa já tá redonda, graças a Deus, que bom, é menos uma coisa para eu me preocupar. Aí, se não tá, eu tenho que ajustar, e se tá, eu tenho que manter. Eu tenho que trabalhar para manter, porque aquilo ali tá um fator positivo, e se eu tirar ele, se eu bagunçar ele, ele vai piorar mais o meu resultado, tá? Mas a maioria das mulheres que entram nesse período de pré-menopausa, pós-menopausa, que é o famoso climatério, mas a gente não chama tanto assim, a gente fala menopausa para tudo, tem problemas de trânsito intestinal, de ritmo intestinal. Ou o intestino solta ou o intestino prende. É mais comum o intestino prender do que soltar. Doutora, mas como é que eu sei se o meu intestino funciona bem? Eu falo que o melhor sinal para você saber se teu intestino está funcionando bem ou não é se você não lembra dele. Se você só lembra dele na hora de ir no banheiro, evacuar e pronto.
Agora, se você ficar lembrando da tua barriga, se ela tá dolorida, se ela tá desconfortável, se você tá soltando gás, se você tá tendo que segurar situações constrangedoras aí por conta de excesso de flatulência, você sente desconforto, você senta, a barriga tá dolorida, você acorda, a barriga tá dolorida, chega no final do dia, a barriga tá estufada. Então, se você tá lembrando muito que você tem barriga o tempo inteiro, principalmente de forma desconfortável, é um sinal de que não está funcionando bem o intestino e a gente precisa acrescentar medidas para melhorar aí o intestino e com certeza o uso de sementes no dia a dia ajuda no intestino. E quero aproveitar aqui para fazer um parêntese muito grande, porque muitas de vocês, especialmente mulheres aí após os 60, 70 anos, porque é mais frequente aparecer doença diverticular dos colos. O que é isso? Muita gente chama de diverticulite, outras chamam de vertículos. O nome é doença diverticular, que é o quê? Aparecem umas bolsas no intestino que é mais comum com o envelhecimento. Você tem ali a parede intestinal e esse intestino começa a fazer tipo umas bolsinhas, tá? Ali na parede do intestino. Isso não é diverticulite. Por quê? Porque diverticulite é quando esse divertículo inflama. Então é na vigência de inflamação. Você só ter o divertículo, não obrigatoriamente ele vai ficar inflamado, ou você tem a diverticulite, você tem a doença diverticular do colo, que é essas bolsinhas que podem inflamar, e assim você está em crise de diverticulite, que é quando inflama. E a gente tem um mito muito antigo, que infelizmente muitos nutricionistas, muitos médicos repetem que quem tem divertículo não pode usar sementes, porque a semente acumula e vai inflamar. Gente, isso aí é uma crença do passado, muito do passado, realmente durante muito tempo, uns 20 anos atrás, antes de eu entrar na faculdade de medicina, eu já tenho 20 anos de formado, tinha essa crença que se comesse algo com semente, podia acumular lá no divertículo e isso inflamar e causar inflamação, infecção e piorar e estourar e não sei o quê. Só que o que foi visto com o passar dos anos, não, que o uso de semente por conta da fibra, ela é positiva para a saúde intestinal. Então, quem tem diverticulite não precisa ter medo de usar sementes de maneira nenhuma, pode usar. Só não deve usar na vigência de crise. Ah, eu tô em crise. Não pode usar nem semente, nem outro tipo de fibra, porque quando tá inflamado o intestino, que você tá com diarreia, tá tomando antibiótico. Bom, quem tá em crise sabe quando tá em crise, tá? Tá tomando remédio, tá usando antibiótico, tá com muita dor, tá ou com muita constipação, ou com muita diarreia. Nesse período da crise, não pode usar fibra nenhuma, tem que ser alimento leve, com baixo resíduo. Às vezes o médico pede para tomar uma sopinha que nem tenha a carne, que não tenha proteína, às vezes usa gelatina, suco sem coado, coisas bem leves, arroz branco, um purê de batata, uma coisa muito leve, que é porque você não quer agredir mais o intestino naquela hora que ele está inflamado. Mas entre as crises é extremamente positivo usar a fibra, porque inclusive diminui a ocorrência de crises inflamatórias de diverticulite, tá? Então é positivo usar a fibra, tá? Então não é proibido, não. Muita gente acha que é proibido usar e infelizmente, tá? Tem médico ainda que proíbe e tal, principalmente os médicos mais antigos, assim, eu acho muito difícil um médico mais novo, que já teve contato, né, com uma medicina um pouco mais moderna, não tão antigona, fique recomendando isso. Às vezes o médico mais antigo é porque ele não se atualiza, ele tá há anos trabalhando ali no postinho de saúde, não faz curso nenhum de aprimoramento, infelizmente ele ainda vive em mitos do passado ali, é triste assumir isso, mas é verdade. Tem um monte de médico que infelizmente não se atualiza e fica falando
bobagem aí, tá? Então, sementes, positivo, fibra, falamos tudo. Outra coisa que é positivo na semente, que elas têm uma característica em comum também. Elas são fonte de gorduras de boa qualidade, gorduras anti-inflamatórias. Geralmente gorduras da família ômega, tá? Então são gorduras poliinsaturadas, que são gorduras, mas são gorduras que protegem o sistema cardiovascular e são gorduras anti-inflamatórias. E essas gorduras, inclusive, ajudam na regulação dos hormônios da mulher na menopausa. Então é bem positivo também usar as sementes pensando nessa fonte de gordura de boa qualidade. E aí, em características diversas, a gente tem um fornecimento também importante de proteínas e aminoácidos que vão ajudar na construção de músculo, vão ajudar na construção de neurotransmissor, vão ajudar na regulação da ansiedade, na produção de serotonina, no bem-estar, na regulação de sono. Então essa parte de proteína e aminoácidos que as sementes têm também é muito positivo. E fornecimento de vitaminas e minerais que também tem ações diversas. Magnésio, que ajuda a regular o sono, selênio, que é anti-inflamatório, anticancerígeno. Então a gente tem vários benefícios aí do uso geral das sementes. A gente vai ter umas sementes que são mais ricas em determinada vitamina, outras em outras vitaminas. Por isso que é até interessante você sempre rodiziar o uso das sementes ou fazer um mix da semente e você pega um pouquinho do benefício de cada uma aí no teu dia a dia, tá? Então, é uma coisa que eu sugiro muito, especialmente nessa fase da vida. As pessoas acham que para emagrecer na menopausa ou para emagrecer em qualquer fase da vida, você precisa obrigatoriamente ficar cortando tudo da alimentação que você gosta, fazer um monte de alimentação restritiva e daí se matar na academia. De forma nenhuma, gente. O processo de emagrecimento, especialmente nessa fase que o metabolismo está muito delicado, ele passa muito longe de restrição. É pior você ficar restringindo e você cortando. Porque muitas vezes, quando você corta, você não corta só aquele alimento que não é positivo para o teu corpo. Você está cortando quantidade de caloria, de energia. Você está cortando o fornecimento de outras vitaminas e minerais que são importantes para o corpo. Aqui, o segredo do emagrecimento na menopausa não é ficar cortando e tirando alimento em cima de alimento. Muito pelo contrário. O segredo, ou um dos segredos, eu falo que não existe só uma coisa, está em você acrescentar estímulos anti-inflamatórios no teu dia a dia. Acrescentar. Então é eu acrescentar vitaminas, minerais, acrescentar alimentos que vão mobilizar o meu metabolismo de forma positiva, que vão ajudar a produzir hormônios que vão me deixar mais calma, que vão deixar eu dormir melhor, que vão me relaxar, que vão regular os hormônios de fome, de saciedade, que vão ajudar o meu intestino a funcionar melhor, que vão ajudar eu tomar decisões melhores. Porque se você está menos ansiosa, as tuas decisões do dia a dia, as tuas escolhas do dia a dia, elas ficam mais claras, elas ficam melhores. Então, tudo isso, a alimentação, ela influencia. Então, não é cortar, é acrescentar. E eu falo mais ainda, acrescentar com estratégia. Quando eu tenho estratégia na minha alimentação para colocar os alimentos na associação correta, no horário correto, eu não preciso deixar de comer as coisas que eu gosto se é importante para você. Se doce é importante para você, você não precisa cortar se o pão, se o cuscuz, se a tapioca, se a cervejinha, se o vinho é importante para você, não precisa cortar, mas tem que associar com esses alimentos estratégicos para que tenha uma compensação metabólica no teu corpo de estímulos. Eu costumo falar que a gente negocia com o nosso metabolismo. A gente dá para o nosso metabolismo aquilo que ele precisa para a gente, em contrapartida, conseguir comer aquilo que a gente gosta e que a gente quer.
que às vezes não é tão bom do ponto de vista nutricional, mas é bom do ponto de vista de conforto, de afeto, de prazer, de não ter culpa de gostar de um alimento que é proibido. Então a gente negocia e aí a gente dá estímulos positivos para o nosso corpo, tá? É tipo uma educação mesmo. Quando a gente vai educar o nosso filho, a gente não acerta 100% das vezes, certo? Muitas vezes a gente erra, a gente dá uns conselhos errados, a gente faz algumas coisas erradas. Mas a gente está ali procurando fazer mais certo do que errado, porque se eu fizer mais certo do que errado, o resultado vai ser positivo. Então o teu metabolismo é assim, se você der mais estímulo certo para ele do que errado, você vai ter o resultado positivo ao invés de ter um resultado negativo. E o estímulo errado não é só a comida, é o sentimento. Se você fica com sentimento de culpa, se você fica com sentimento de frustração, os sentimentos, eles mobilizam os teus hormônios. O sentimento de frustração, de culpa, de insatisfação aumenta cortisol, que é um hormônio de estresse, aumenta adrenalina, que é um hormônio também que aumenta no nosso corpo com estresse, que aumenta a pressão arterial, que aumenta depósito de gordura na barriga. Então são várias coisas que influenciam, tá? Eu sempre falo que quando eu sento para fazer uma live aqui, a minha camada, o meu aprofundamento do conhecimento com vocês é sempre maior do que eu só dar uma lista de alimento. Se você quer só a lista de alimento, tem vários vídeos curtos meus em que eu não explico os porquês das coisas, tá ali, coma e faça, né? Sem saber exatamente porquê, mas na hora que eu sento na live aqui para explicar, eu faço questão de explicar profundamente os porquês. Porque aí você vai fazer questão de ter isso no teu dia. Porque você consegue entender o benefício que isso faz para o teu corpo, tá? Então as sementes, elas ajudam a regular o intestino, elas melhoram e equilibram os hormônios da menopausa, diminui a ansiedade e a sensação de estresse e sentimentos e pensamentos depressivos, ajudam a melhorar o sono e ainda ajudam na saciedade. Posso te pedir para colocar o carregador aqui, esse meu celular tá quase acabando a bateria, por favor, tá? Então a gente tem uma camada de coisas que a gente vai acrescentando ali, tá bom? E aí, quais as sementes que eu sugiro usar? Tem 5 sementes que são as sementes que são mais fáceis de você encontrar em qualquer casa de produto natural. Tem gente que fala, ai doutora, onde eu compro? Casa de produto natural, com certeza você vai encontrar. Tem mercados municipais que tem a parte de alimentação natural que você também encontra. E tem algumas redes de supermercados que você encontra várias dessas sementes também, tá? Eu encontro e vejo com muita frequência nos supermercados que eu frequento, até porque eu vou ali na parte de alimentação natural, porque eu gosto de ver sempre o que está rolando ali de alimentação, porque eu gosto de ver o que tem no supermercado, até para eu trazer dicas e sugestões para vocês de coisas que sejam fáceis de vocês encontrarem. E tem 5 sementes que são muito mais populares e muito mais fáceis de encontrar hoje no dia a dia para você comprar, ela já meio pronta para consumo. Semente de abóbora, tá? Pode ser com casca ou sem casca. Quando ela tá sem casca, ela é esverdeada. Quando ela tá com casca, ela é meio branquinha, tem aquela casca dura. Posso comer com a casca? Se você quiser, pode, tá? Põe ali para torrar e come. Se você consegue comer a casca, ela é comestível. No meu paladar, da Cláudia, CPF Cláudia, não sendo médica, o que acontece? Eu não gosto, acho muito duro, acho difícil de digerir, eu não gosto muito não. Eu prefiro a semente de abóbora sem a casca. Mas se você encara e gosta da casca, tá de boa, pode usar a casca também, sem problema nenhum, tá? Você pode comprar ela com casca ou já descascada. Tem gente que acha estranho, porque ela sem casca, ela é verde. E aí fica, nossa, mas é isso mesmo, semente de abóbora é dessa cor, é verde? Sim, ela é um tom de esverdeado ali, tá? Beleza.
Outra semente, abóbora. Outra semente de girassol, também tem características maravilhosas, anti-inflamatórias, ajuda a regular a ansiedade. Todos esses benefícios, elas são muito parecidas, tá? Então, girassol também é fácil de encontrar em casas de produto natural. Gergelim, que pode ser tanto preto quanto branco. Ah, um tem mais tal vitamina, outro tem mais tal vitamina. A diferença é pequena, é mínima, nada que impacte muito. Ah, eu tenho que preferir o preto do branco. Ah, é aquele que você encontrar, ou aquele que você mais goste, ou a mistura dos dois, tanto faz. Pode ser tanto preto quanto branco, tá? A gente vai pensar aqui em benefícios globais para o uso dessas sementes, tá? Outra semente é a semente, a linhaça, tá? Que também pode ser a marrom e também pode ser a dourada, tá? Do mesmo jeito, uma tem mais fibra, a outra tem mais ômega, a outra tem mais tal mineral, a outra tem mais... É pequena a diferença. Aqui você encontrar, aqui você gostar, aqui você conseguir usar no teu dia a dia, pode usar também, tá? Ok? Eu vou falar da característica de cada uma, se mistura, se não mistura. Calma, segura a ansiedade. Vocês estão tudo precisando comer semente aí na vida de vocês para ver se melhora essas ansiedades. Que vocês são muito ansiosas, meu Deus do céu. Eu não falei, terminei a live ainda. Se eu tivesse terminado a live e não tivesse esclarecido as dúvidas, vocês podiam ficar aí preocupada com as coisas que eu não falei ainda. Segura a onda e vai prestando atenção no que eu tô falando aí, mulher. Beber uma aguinha para molhar a garganta, tá? Então, recapitulando as 4 que eu falei até agora: semente de abóbora, semente de girassol, gergelim, linhaça, tá? E chia, que é muito comum também. A chia já tá em moda aí faz muito tempo, tá? Chia é excelente fonte de ômega 3, tá? Uma fonte vegetal. Tem bastante fibra, aumenta a saciedade também. Agora, falando da característica de cada uma ou como usar, tá? A semente de abóbora e girassol, elas são mais fáceis de consumir se você torrar as sementes, porque elas ficam mais palatáveis. Se você não torra a semente e consome ela natural, ela fica meio pastosa, meio borrachuda, com uma consistência que a maioria de nós tende a não gostar muito. A gente gosta mais de uma textura que seja mais crocante, que quando a gente mastiga, ela faz um crack-crack, tá? Então essas duas, em termos de paladar, ela fica melhor, mais gostosinha para consumir se ela tiver crocante, tá? E a outra coisa também que é interessante, sempre dar uma torrada nessas sementes, principalmente quando você compra em feira, você compra a granel, você não tem muita ideia o que foi passando de mão ali, se passou algum, sei lá, algum bicho, alguma coisa, principalmente naquele saco que fica na feira. Então, de certa forma, você chegar em casa, em vez de pegar aquilo e já colocar direto na tua comida, se você der uma torradinha antes de consumir, é uma camada a mais de proteção para você matar também algum micro-organismo que esteja ali, tá? Então, sempre dá uma torradinha antes também, além de deixar uma textura mais gostosa para o consumo, te ajuda a dar uma camada a mais de proteção para matar algum micro-organismo que de repente tenha se instalado ali quando passou, né, de saco em saco, de mão em mão, tava ali de repente num ar ambiente, num saco aberto, que a pessoa vai ali, pesa a granel. Então é uma forma de você se proteger também disso, tá? Essas duas não alteram. Altera, é melhor se eu aquecer, se eu torrar, melhora a absorção de nutrientes? Não altera. Essas duas, tanto faz consumir crua ou consumir torrada. Eu só tô sugerindo torrada pelo gosto, que fica melhor, e dá no mínimo uma aquecida pela segurança ali de você matar algum micro-organismo, tá? Então não precisa necessariamente aquecer ela,
Tá, boa. Agora vamos falar da linhaça. Se eu olhar para a linhaça isoladamente, eu vou consumir só a linhaça. Eu não vou consumir a linhaça misturada com outras sementes. Eu vou consumir só a linhaça. Calma, gente. Segura a onda que eu vou falar se pode misturar, quem pode misturar. Tô falando sozinha ainda. Segura a ansiedade. Mulher, por que vocês são tão ansiosas? Meu Deus do céu. Vocês realmente precisam de ajuda para segurar a ansiedade. Segura a onda aí, mulher, que eu tô falando. Vou chegar na hora de misturar. Já falei que eu vou falar. Vamos lá da linhaça. Linhaça sozinha. Se você for usar sozinha, eu não uso nenhuma outra semente. Eu só uso a linhaça. Então, você vai querer fazer o melhor uso da linhaça, certo? Porque o dinheiro que você comprou e investiu para ter a linhaça na tua casa, você vai querer fazer o melhor uso desse teu investimento financeiro. E o que significa isso? É usar todos os benefícios que a linhaça tem. Isolado, vai ser melhor se você aquecer ou triturar a linhaça imediatamente antes do uso. Por quê? Porque a linhaça, a capa dela que reveste a semente, ela é uma capa de celulose, que é um tipo de substância que o nosso estômago ele não tem total capacidade de absorver, de quebrar do zero, sem uma ajuda extra. Então, quando você consome a linhaça sozinha e não tritura antes de comer ou não aquece, ela vai ter os benefícios da fibra, tá? Ela vai ter vários benefícios, mas você não vai conseguir acessar todos os benefícios como você poderia acessar se você aquecer ou triturar, porque quando você tritura, você quebra aquela casquinha de celulose que ela tem, que o nosso estômago, os nossos ácidos gastrointestinais têm dificuldade de digerir, e você consegue acessar todas as vitaminas, minerais, gordura da linhaça que tem lá dentro da sementinha da linhaça. Então, se você for usar ela sozinha, eu sugiro que você aqueça ou triture. E aí tem gente que fala, tá, e se eu comprar a linhaça já triturada, é boa, serve? A linhaça triturada é boa, não é ruim. Ela tem vários benefícios também, mas não é igual a linhaça que você comprou inteira e triturou na hora. Por quê? Porque se ela tá triturada lá há muito tempo, parte da gordura ômega, que é a gordura mais nobre que tem na linhaça, que é a gordura mais cara, que é a gordura anti-inflamatória, que é a melhor gordura que tem, que se você for comprar cápsula de ômega, é caro, porque sim, ela é tipo um ouro da alimentação, ela é muito bem vista, ela é muito boa, ela tem muitos benefícios, então, né, se eu quero consumir já a cápsula, ela fica mais cara mesmo. Quando você tritura essa linhaça, parte desse ômega se perde, porque ele é oxidado, ele se perde, ele deixa de ser ômega, tá? Ele se transforma por conta do contato daquela gordura com o ambiente. Então, ela vai se perdendo. Então, eu quero usar todo o benefício da linhaça. Então, você compra a linhaça e tritura ela imediatamente antes do uso. Eu já posso deixar triturada aqui para o meu mês? Olha, poder pode, mas vai perder benefícios, tá? Então, e claro, eu vou falar aqui, depende da tua rotina. Meu amor, se você não pode ficar triturando esse negócio todo dia antes de comer, não dá, não encaixa na tua rotina, então tá bom, tritura antes. Vai perder um pouco, mas vai ser melhor do que comer inteira também, tá? Ok? Então, assim você consegue acessar o melhor benefício da linhaça. Pronto. Beleza. Chia, que é outra dúvida do preparo.
Eu preciso obrigatoriamente hidratar a chia para consumir? Não precisa obrigatoriamente hidratar a chia. Você pode consumir a chia sem hidratar. É que se você for consumir a chia sozinha, faz mais sentido você hidratar, porque ela vai render mais. Menos chia vai dar um volume maior, já vai fazer aquele gel. Aquele gel, a hidratação também ajuda você a acessar mais fácil os nutrientes, a gordura, tudo que a linhaça tem, porque ali a casquinha dela já foi ficando mais mole, ela já foi compartilhando os seus nutrientes naquela gelatinazinha, aquela forma quando você hidrata a linhaça. Então, se você está consumindo só a linhaça, que não está misturada com outra semente, é mais benéfico que você hidrate. E aí a linhaça você pode deixar hidratada de um dia para o outro, 2 dias, 3 dias na geladeira. Você pode deixar ela preparada com uma antecedência. Você pode misturar a linhaça com leite de coco, com iogurte, fazer ali como se fosse um pudim até de fruta, bate uma fruta que você gosta, uma manga, por exemplo, e mistura com a chia e deixa de um dia para o outro na geladeira, vai fazendo uma consistência que fica tipo um pudinzinho, tá? Então acaba que essa tua chia, ela rende mais, porque você hidratou, ela aumentou de tamanho e de certa forma você acelerou para que você consiga absorver e puxar os nutrientes dessa chia quando você hidrata. Ah, mas é totalmente proibido consumir sem hidratar? Não é. Você vai ter benefícios também. Aqui eu tô falando assim, ó, com o preciosismo de fazer o melhor uso. Se você conseguir fazer todos esses preparos em separado, tá? E o gergelim também, não precisa aquecer, não precisa quebrar, ele consegue ser bem absorvido pelo corpo. Eu, particularmente, acho mais gostoso um pouquinho torradinho também, tá? Então, em termos de crocância, acho mais gostoso, acho mais saboroso, mas também não é obrigatório aquecer para conseguir mais benefícios, tá? Então, falei individualmente dessas sementes. Aí vem a dúvida comum de vocês. Eu posso misturar todas no mix de semente? Pode misturar todas no mix de semente. Com certeza, vocês podem, tá? Ah, mas a linhaça não precisaria aquecer e triturar? Mas a chia não precisaria hidratar? Meu amor, se você mistura e põe num mix de semente várias sementes, você compensa o que você não está conseguindo pegar de uma ali 100%, você compensa na outra. Porque uma tem mais ômega do que a outra, uma tem mais proteína do que a outra, uma tem mais selênio, a outra tem mais magnésio. Então, na hora que você faz a mistura, você não precisa ter aquele preciosismo de que cada semente tem um jeito melhor de ser usado. Você pode usar todas juntas, que no bolo da mistura você vai ter muito benefício pelos usos das sementes. Ah, posso torrar todas juntas? Pode. Posso triturar todas juntas e usar? Pode também. Mas lembrando que se você triturar e deixar muito tempo ali guardado, triturado para usar depois, você vai estar perdendo a ação de uma das gorduras mais nobres que a gente tem nessas sementes de uma maneira geral, que é a gordura ômega. Parte do benefício ou parte desse ômega se perde se você tritura e deixa guardado isso durante muito tempo. Ah, eu vou triturar antes de comer, eu vou triturar de um dia para o outro. Beleza, você vai preservar mais os nutrientes, tá? Aonde que eu posso misturar essas sementes? Minha filha, a imaginação é livre. Você pode comer elas sozinha, se você quiser. Se não quiser misturar com nada, não precisa misturar. Se quiser colocar junto com fruta, pode. Inclusive, para quem é diabético, para quem quer
controlar os níveis de açúcar no sangue. Para quem quer emagrecer e quer garantir que não tenha picos de açúcar ao longo do dia, que isso é fundamental no processo de emagrecimento, deixar os níveis de açúcar o mais regulado possível durante o dia e, claro, durante a noite. Então, o uso de sementes ajuda a equilibrar o açúcar no sangue e ajuda a compensar algum alimento, fruta, por exemplo, que seja mais doce e que dê mais pico de açúcar, como, por exemplo, uma mamão papaya, uma banana nanica muito madura, um abacaxi muito maduro, melancia. Então, frutas muito doces, elas têm um potencial do açúcar alto, que sobe o açúcar no sangue, faz essa entrega do açúcar no sangue muito rápido e aumenta o nível de açúcar no sangue. Isso é ruim para quem tem o objetivo de emagrecer e péssimo para quem é diabético ou pré-diabético. Então, pré-diabético e diabético tem que vigiar esses picos de açúcar no sangue. Não pode ficar comendo coisas que sobem o açúcar no sangue isolado. Tem que estar sempre na estratégia das misturas. Então, a semente, as sementes, de uma maneira geral, são um coringa para você compensar o impacto do carboidrato, do açúcar no teu sangue de determinado alimento. Então, você pode usar misturado com frutas, de uma maneira geral, no lanche da tarde. Você pode misturar já na tua salada ali, no teu almoço, no teu jantar. Você pode misturar com iogurte. Eu sempre me enrolo na hora de falar iogurte e vocês ficam zoando. Tem um monte de gente que zoa comigo, porque eu não consigo falar iogurte. Pronto, falando devagar sai. Iogurte. Eu geralmente falo iogurte. O iogurte fica no ior, tá? Mas vocês entenderam. Dá para usar com coalhada, dá para usar com kefir, dá para misturar aí nesses componentes de um lanche ou do café da manhã. Excelente. Acho, inclusive, que um dos melhores usos das sementes é já no café da manhã, porque cara, é uma riqueza de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de proteína, de gordura de boa qualidade, de estímulo anti-inflamatório para o corpo. Se você coloca esse estímulo logo no início do teu dia, você já está começando o teu dia de pé direito. Você já está dizendo para o teu corpo, eu te amo, eu cuido de você. Olha a riqueza de nutrientes que eu dou para você. Então, meu corpo, por favor, me responda, né? Me ame, emagreça, desinflame, tá? Então, por isso que eu brinco que é uma negociação com o metabolismo. Quando você já oferta uma quantidade e uma variedade de nutrientes, de uma riqueza de nutrientes para o teu corpo, cara, o teu metabolismo, ele vai te devolver isso. Ele vai devolver, ele vai começar a funcionar melhor. Tudo vai começar a funcionar melhor. A diminuição da ansiedade, da compulsão alimentar, diminuição de fome, aumento de saciedade, sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento, autossatisfação, porque às vezes é sentimento mesmo. E, cara, os nossos sentimentos, os alimentos que a gente come, eles conseguem influenciar naquilo que a gente sente. Se você come um alimento que aumenta o açúcar no sangue muito rápido e vem a insulina e tira esse açúcar do sangue muito rápido, essa queda de açúcar no sangue aumenta a ansiedade, aumenta a angústia, aumenta a insatisfação. Às vezes você está sentindo um negócio que você não sabe nem explicar direito o que foi. Ninguém brigou contigo naquele dia, você não teve nenhuma treta. Parece que tá tudo normal, mas chega uma hora do dia que você tá com uma sensação estranha de angústia, de mal-estar. E você fala, meu, que é isso? Às vezes pode ser consequência daquilo que você comeu. É uma reação metabólica dos teus hormônios, dos teus neurotransmissores, do açúcar no teu sangue, que tá dando aquela sensação de ansiedade, de angústia, de mal-estar. Então, minha sugestão de ouro é começar usando sementes já no café da manhã, porque você já vai dar uma variedade
de nutrientes grandes, tá? Então, para quem tá chegando no meio da live e não pegou desde o começo, vou dar uma relembrada. Benefícios do uso da semente, principalmente para mulheres que querem emagrecer após os 50 anos e não querem cortar tudo o que gosta da alimentação. Sementes são riquíssimas em nutrientes. O que o teu corpo precisa para você emagrecer e para ele destravar esse teu metabolismo que está te deixando gorda e inflamada é nutriente. Não é falta de nutriente, não é cortar nutriente. É você fornecer nutrientes corretos. Você fornece nutrientes corretos para o teu corpo. Em contrapartida, você pode comer as coisas que você gosta. Porque o impacto da coisa ali que você gosta, que não é nutricionalmente tão bom para o teu corpo, vai ser minimizado a partir do momento que você coloca muito estímulo positivo no teu corpo, muito nutriente. Então pronto, isso te ajuda, é uma das estratégias que eu ensino para as minhas alunas, né? Quem é minha aluna saudável sem neura, tem várias aí, sempre fala, aprendi a usar semente, aprendi a tomar água na quantidade correta. Tem várias coisas que eu vou estimulando, eu aprendi a tomar os chás, então são várias coisas que a gente vai acrescentando para a gente fazer essa negociação estratégica com o nosso metabolismo para não precisar cortar o que gosta. E na menopausa, se você não fizer isso e só achar que cortar, fazer low carb, jejum intermitente vai te emagrecer, minha filha, o tiro sai pela culatra. Mais gorda você vai ficar a longo prazo, mais inflamada você vai ficar a longo prazo, tá? Porque o que o teu corpo precisa mais do que nunca é de nutrientes. Não é ficar cortando alimento, é ofertar nutrientes da forma correta. Beleza. A gente tem fibra, a gente tem vitaminas, minerais, gordura do tipo ômega 3, que é uma gordura extremamente anti-inflamatória. A gente tem proteínas e aminoácidos que estimulam a formação de serotonina, melatonina, que são hormônios que vão ajudar a regular o sono, que é fundamental para o emagrecimento. Vão ajudar a melhorar a ansiedade. E algumas sementes específicas ainda têm umas ações antimicrobianas, por exemplo, semente de abóbora, ainda ajuda a matar os vermes que tem ali pelo teu intestino. Algum desequilíbrio que tiver de verminose, a semente de abóbora ainda tem essa camada mais ali de ação, vamos dizer assim. Então tem algumas que têm até umas ações mais impactantes do que outras. O gergelim é extremamente rico em cálcio, então é muito positivo para a saúde dos ossos da mulher. Então são sementes que realmente são ótimas para fazer o uso no teu dia a dia pelos benefícios que ela traz na tua vida, tá? Posso usar todas juntas logo de uma vez? Pode usar todas juntas de uma vez. Ah, mas eu preciso hidratar uma, quebrar a outra, não sei o quê. Quando você usa junto, o benefício de uma compensa o outro, porque você já está misturando ali, então uma que é mais rica em gordura, compensa a gordura que você não conseguiu pegar tanto dessa aqui, então pronto, você pode usar todas sem muita neura de precisar fazer cada uso certo de cada uma, se você quiser ser prática, misturar todas e usar de uma vez só. Não, doutora, eu quero usar corretamente todas. Então, minha filha, mistura 3. Mistura abóbora, gergelim e sementes de girassol, que essas não precisa de nenhum preparo diferente. Essas 3 você usa junta e deixa separado a linhaça e a chia. Quando for usar a chia, hidrata, e quando for usar a linhaça, tritura. Pronto. Quero usar o melhor de cada uma. É desse jeito. Então, 3 juntas, separa a chia da linhaça, a linhaça tritura ou aquece e a chia hidrata. Pronto, você vai usar da melhor forma possível cada uma ali, usando o seu potencial, tá? Ah, eu não gosto de uma, ai, não dou certo com gergelim agora. Não come, meu amor, não come. Eu trouxe 5 aqui de várias sementes que vocês podem usar. Essas são as mais populares. Você não pode uma, não come, não sofre, não capricha na outra. Qual a quantidade? Se você fizer um mix, você pode comer de 1 a 2 colheres do mix, distribuída aí ao longo do teu dia, ou matar tudo de uma vez só logo no café da manhã.
não precisa comer várias vezes no dia, também não é obrigado a comer tudo de uma vez, você pode distribuir entre 1 a 2 colheres de sopa no dia, isso seria a quantidade adequada do uso de sementes no dia. Ah, quero usar separado. A quantidade delas separadas também seria de 1 a 2 colheres. Só que se você for usar de 1 a 2 colheres de uma, de outra, você vai usar 5 vezes mais, né? Então, daquelas que você usa, então no total você vai calcular que no máximo seja 2 colheres de sopa que você vai usar no dia, tá? Ah, só uso 3. Então, essas 3 ali, o que daria para ser 2 colheres de sopa no dia? Então, você faz o teu cálculo aí, tá? Quem tá chegando depois, não tem problema, a live sempre fica gravada. Quem é minha aluna saudável sem neura do programa, acompanhada, tem acesso às lives, a gente põe ali as lives na plataforma de aluna. E você que é minha aluna saudável sem neura, você tem um benefício a mais ainda, que se ficou alguma dúvida aqui que eu não consegui esclarecer durante a live, ou você fechou a live e falou, meu Deus, eu não sei como faz tal coisa daqui, a doutora falou na live. Você é minha aluna mentorada, você tem acesso ao nosso time de monitoras, né? Então, ao suporte. Então, qualquer dúvida que você tiver depois, você pode mandar no time de monitoras ali, elas vão te responder também, tá? Ok? Beleza. Tem gente perguntando aqui, posso cozinhar com legumes? Pode também cozinhar, não vai tirar a propriedade. Ah, eu tô cozinhando para fazer ali na hora o meu preparo de alimento. Tem muita gente que faz também, misturado com arroz, por exemplo. Também pode cozinhar junto. Só não cozinha desde o começo, põe mais pro final do cozimento, tá? Porque senão vai virar uma papa de semente junto, não vai ficar bom, não vai ficar gostoso não. Então põe um pouco mais pro final, tá? Mas pode cozinhar junto com o teu arroz, cozinhar com os legumes, pode misturar na salada, que nem eu falei. O jeito de usar, use a imaginação. Você pode colocar na massa de panqueca, você pode colocar na massa de pão, você pode colocar no omelete, você pode colocar no ovo mexido, você pode colocar no cuscuz, você pode colocar na tapioca, você pode colocar no recheio, você pode colocar na panela de arroz, você pode colocar no leite, você pode colocar no iogurte, você pode colocar misturado com a fruta, você pode colocar na sopa. Então, tá vendo? Use a imaginação, você pode usar aonde você quiser e que fique palatável e saboroso para você. O negócio é não ter que usar sofrendo, porque tudo que você ouve ou usa ou faz sofrendo é ruim. Você come um negócio bom do lado e ao mesmo tempo você tá dando estímulo de sofrimento do outro, tá? Gente, quem chegou atrasada na live, eu tô quase 1 hora já fazendo live. Eu não tenho condições de ficar repetindo tudo de novo, tá? Do que eu já falei. Então, vou pedir a gentileza para vocês, de coração, não quero ser grossa nem nada, mas eu já tô quase 1 hora aqui na live. Para cada pessoa que entra no meio, pede para eu repetir o que eu já falei, eu passo o dia inteiro falando aqui a mesma coisa. Então, chegou no final da live, ótimo. Amo você estar aqui, participa do final, pega o que der para pegar aqui enquanto eu tô ao vivo, porque eu até vou batendo o olho, vou vendo algumas dúvidas, vou arredondando de coisas que eu não falei ainda, mas fica gravada depois. Então você pega desde o começo e assiste de novo depois quando finalizar a live, você consegue assistir a gravação. Quem não é minha aluna mentorada, pode ser que a gravação da live, depois de alguns dias, suma. Porque tem algumas lives que eu deixo e tem outras que eu tiro. Eu não deixo todas as lives que eu faço no ar para todo mundo sempre. Então, só tenha o cuidado de assistir rápido logo de uma vez, né? Então, assim que tiver oportunidade, assiste. Quem é minha aluna mentorada, pode ficar mais tranquila que a gente sempre coloca ali o link para você acessar na plataforma. E que nem eu falei também, você sempre vai poder esclarecer com a equipe de monitoras alguma dúvida que tenha ficado, que tenha aparecido depois e eu não conseguia esclarecer aqui. Lembra que quando você é minha aluna mentorada, você sempre tem benefícios a mais aí para aprofundar mais o teu aprendizado sobre as coisas.
Fica tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook a publicação das minhas lives, tá? Então fica nessas 3 redes principais aí de rede social, vamos dizer assim, tá bom? Beleza, então deixa eu ver. Posso usar em todas as refeições? Uso na refeição? Eu vou repetir para vocês. Vocês podem usar usando a imaginação de vocês. Se vai usar no jantar, se vai usar no café, se vai usar no almoço, se vai usar no lanche, se vai usar no meio do dia, se vai pegar de 1 a 2 colheres e vai ficar comendo distribuído ao longo do dia, pode. Minha sugestão, que eu já falei e eu vou repetir, logo no início do dia é um bom uso, porque você já começa o dia dando muito estímulo de nutrientes para o teu corpo. Isso é extremamente positivo para o teu organismo. Extremamente positivo para o teu organismo. Então, de manhã é um bom uso. Já começar de manhã. Ah, mas eu não consigo consumir todas logo na parte da manhã. Posso dividir nas refeições? Pode. Pode usar no café, pode usar no almoço, pode usar no lanche, pode usar no jantar. Pode distribuir, pode misturar com tudo que eu já falei para vocês. E os preparos, se pode usar, o que tem que aquecer, o que tem que hidratar, o que tem que quebrar, o que tem que triturar, eu já falei mais pro início da live. Quem não pegou essa parte, pode assistir o começo da live depois que eu expliquei bem detalhadamente como usar essas sementes aí. Daí, eu quero acrescentar e lembrar que não é só essas sementes, tem muito mais coisas aí, ou muito mais sementes que você pode usar também, tá? Você também pode usar semente de mamão, você pode usar semente de melão, você pode usar semente de melancia, você pode usar sementes de maracujá. Todas essas sementes também têm benefícios, amaranto. Você pode usar várias sementes. Todas têm muito benefícios. Algumas vão ser mais caprichadas em uma coisa e outras vão ser mais caprichadas em outra. Mas de uma maneira geral, quando você usa, tá? Quando você usa as sementes no teu dia a dia, você vai levar das sementes esses benefícios gerais. Aumento da saciedade, então diminui a fome e o comer por compulsão, melhora o funcionamento intestinal, melhora a qualidade do sono, tá? E melhora a regulação dos teus hormônios, especialmente da menopausa, e tem estímulo anti-inflamatório, que é fundamental para emagrecer. Em qualquer fase da vida eu tenho que tirar a inflamação para emagrecer. Mas na menopausa é muito forte o estímulo inflamatório de inflamação crônica por uma série de alterações hormonais, de composição de corpo que acontecem na menopausa. Então, tudo que melhora a inflamação é extremamente positivo para a saúde da mulher na menopausa, tá? Ok? E como usa essas sementes que eu falei extra aqui? Do mesmo jeitinho que eu sugeri usar as outras sementes, tá? Então, igual, copia, cola, replica, do mesmo jeitinho você pode usar, tá? Ah, semente de mamão, posso comer crua já junto com mamão? Pode. Eu posso torrar para comer depois? Pode. Ah, semente de melão, eu posso torrar? Muito parecida com a abóbora, pode. Posso triturar? Posso. Se eu triturar e deixar 1 mês triturado, vai perder nutriente. Quanto mais tempo você deixa triturado ali a mistura, mais você perde nutriente, tá? Então, se é para triturar, tritura o mais próximo de usar. Não é para deixar triturado lá e deixar guardado, tá? Porque quanto mais tempo, principalmente por conta da gordura, a gordura ômega, ela oxida, ela se perde o benefício, perde. Azeite, que é uma gordura de excelente qualidade, se você deixa o azeite no frasco claro, ele perde propriedade.
né? Tem que guardar vedado, frasco escuro e tudo mais. A semente, se você triturar e deixar ela ali, tá? Ok? Aí eu deixo para um assunto de uma próxima live como faz ou se pode fazer leite vegetal das sementes, porque quase todas pode fazer. Mas se eu falar aqui sobre isso agora, a gente emenda mais 1 hora de live. Mas também é outro benefício para quem não pode ou não quer usar leite de origem animal, dá para fazer bebida que se assemelha a leite, não é leite, não existe leite, né? Vegetal é um nome, fantasia que a gente dá para que se associa ao leite animal, ao leite de vaca, que é o mais comum que a gente usa, mas é uma bebida vegetal que se assemelha ao leite que a gente pode usar ali em substituição ao leite animal, ao leite de vaca. Não tem a mesma quantidade de nutrientes do leite de vaca, é diferente a composição nutricional, mas serve muito para a gente fazer essa substituição aí no dia a dia também, tá? E eu quero lembrar vocês, gente, que essa semana as inscrições para virar minha aluna mentorada do programa estão abertas. Hoje a gente liberou o parcelamento no boleto para quem não pode ou não tem cartão ou não conseguia pagar à vista no boleto, tem parcelamento no boleto também. O valor da parcela, ele é diferente do parcelamento do cartão, porque os custos de parcelamento no boleto, eles são maiores, então a gente envolve ali que a gente tem que distribuir esses custos e dividir esses custos, então ele fica um pouco maior a parcela no boleto e no Pix parcelado do que no cartão, mas foi liberado hoje também. Então, se você tá na minha rede ali de grupo de WhatsApp, a gente mandou o link para você fazer a tua inscrição no boleto. Não perca essa oportunidade de ser minha aluna, de conquistar o emagrecimento, aprofundar o teu emagrecimento sobre os alimentos de uma maneira geral e como usar estratégias de alimentação para emagrecer quantos quilos você quiser nessa fase da vida aí do pré-menopausa, pós-menopausa, que é muito delicado e que se você tentar emagrecer sozinha, sem orientação, é muito difícil que você tenha sucesso. Por quê? Porque são muitas particularidades, tá? O link, eu não tenho como escrever aqui no Instagram, mas eu tenho como mostrar onde você encontra, porque ele tá muito fácil. Ele tá lá no meu perfil, tá? Então, no meu perfil tá vendo? Isso aqui é o meu perfil. Quando você entra no Instagram, você tem todo mundo que tem usuário no Instagram tem um perfil aqui, tá? Entrou no meu perfil, aqui embaixo tem um link clicável. E aí tem um link da inscrição do meu programa. Ah, eu não sei, precisa falar com a equipe. Entra na página, tem um balãozinho que você fala com a minha equipe no WhatsApp também. Quer ver os meus contatos? Ó, aqui no destaque tem uma bolinha, o primeiro são contatos, e aqui tem os contatos da minha equipe. Tanto da equipe que faz matrícula, que é do setor de matrícula, como da equipe de suporte para quem já é aluna também, tá? Lembrando que você pode parcelar em 12 vezes, acesso de 1 ano, você tem acesso a todo o passo a passo para emagrecer, saudável, sem neura, e você também tem acesso à equipe de suporte, a minha equipe multidisciplinar, que dá mentorias, que a gente fala de vários assuntos especificamente, saúde do intestino, cardiologia, tem psicólogo, tem nutricionista, tem personal trainer, tem treino na plataforma fisioterápico, de fisioterapia para você treinar, qual é o treino para você fazer todo dia, para fazer de fisioterapia na tua casa, para deixar o teu corpo com mais mobilidade. Tem sugestão, se você quer acelerar o processo de emagrecimento usando fitoterápico, tem sugestão de fórmula manipulada para você usar com parceria, para comprar com desconto na farmácia. Então tem vários benefícios de você virar minha aluna mentorada, tem várias alunas minhas aqui que sempre assistem às lives, a gente tem resultados maravilhosos. Inclusive, antes de eu finalizar essa live respondendo mais dúvidas de vocês sobre o uso das sementes, eu vou chamar uma das minhas alunas, a Celiana, para ela conversar um pouco comigo, com vocês, para mostrar a evolução, o que ela aprendeu, quais foram as estratégias que ela aplicou que fizeram ela emagrecer 17 quilos aí
já nesse período do climatério e pré-menopausa, tá? Então vou chamar a Celiana pra gente conversar e vocês vão podendo colocar as questões de vocês que eu vou responder aí depois de conversar com a Celiana também, tá? Oi, Celiana. Oi, doutora. Minha câmera Tá, tá virada ao só contrário. desvirar. Deixa eu virar minha câmera aqui. Oi, tudo bom? Olá. Seja bem-vinda. Obrigada por topar conversar comigo aí no teu horário de almoço. Obrigada. Estou roubando um pouquinho o horário do almoço teu para te conversar aqui comigo, mas para inspirar e mostrar para essas mulheres que o emagrecimento ele é possível sem deixar de comer as coisas que gosta, né? Eu tô assistindo a live aí das sementes, maravilhada, porque eu como Ah, todas. que bom, que bom. Que bom. E, Celiana, conta pra gente, você tem conseguido conquistar teus objetivos de emagrecimento aplicando as estratégias que eu ensino Sim. no Saudável Sem Neura? Todas as estratégias que a senhora ensinou. Olha, começou do dia 5 de agosto de 2024, que foi que começa, né? Que a senhora dá o esquenta, que era até o Uhum. dia 11 de agosto. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí eu tava com 83.900 quando começou o esquenta, eu assistindo a live. Eu disse, comecei a assistir. Quando deu dia 11, eu já tinha perdido os 900 Aham. gramas. Só seguindo, já fui puxar, já fui para semente, já 900 gramas. Eu já fiquei feliz. Aí no dia de se inscrever, eu disse, meu Deus, e agora? Aí quando eu vi o valor, me assustei. Mas aí eu conversei com a filha de minha patroa Ivana, ela disse, não, se inscreva, que isso vai ser pro resto da sua vida. Eu disse, menina, a doutora falou isso mesmo. E aí eu fiz, peguei o cartão de minha mãe escondido e comprei. E graças a Mas Deus foi só mas a maravilha mãe na não minha ligou vida. depois, Graças né? Que a ela viu o Deus. resultado. Não, quer dizer, acho que ela vai ficar sabendo agora, porque ela nem sabe, porque eu pago as parcelas que ela nem vê. Pronto, agora que ela tá sabendo, pelo menos ela sabe já como resultado, né? Agora ela já É. sabe. É E verdade. quantos quilos você emagreceu desse agosto do ano passado para cá, que dá o quê? Uns 9 meses, né? 17 quilos. 17 quilos, gente. Surreal, hein? 17 quilos. A minha meta era 15 Uhum. quilos. E aí, quando eu fui ver, já tinha perdido 17 quilos. Aí eu tô querendo ir lá para os 20, a 20 e poucos quilos. Muito bom. Vou até mostrar aqui para as meninas a tua evolução, para elas verem aqui no Instagram. Ó, diferença, hein? Grande. Diferente, E o grande, que que você grande. não deixou de comer sem neura na tua alimentação e mesmo assim emagreceu esses 17 quilos? Meu chocolate, macarronada, minha cerveja que eu sempre tomo, mas dentro do saudável ceneira, como a senhora sempre fala. Uhum. Não deixei de... As meninas falam assim, ah, você tá de dieta? Eu disse, não, eu não tô de dieta. Eu estou de educação alimentar, eu estou saudável e sem neura. Aí elas fazem umas caras assim espantadas. Eu disse, quer que eu fale para vocês do programa? Eu pego e vou explicando a elas tudo direitinho, o que significa, o que não Aham. significa. Sim, e a nossa base que eu bato, né, falo muito, é que é não cortar as Sim, coisas que a gente gosta, mas acrescentar nutrientes para o nosso corpo que ele precisa. E aí, quando ele, isso. né, recebe esses nutrientes, ele começa a destravar o metabolismo. E aí o impacto, né, do metabolismo, o impacto da cervejinha, do bolinho, do chocolate, ele é minimizado, porque o teu corpo está trabalhando num ritmo diferente. Ele está naquilo que eu chamo botão verde, né? Botão vermelho É trava, isso botão mesmo. verde destrava. Menos estímulo inflamatório, teu Sim. corpo está trabalhando melhor. Então, o teu corpo te defende quando ele está no verde.
Você está dando estímulos para ele está te Isso. defendendo e ele está emagrecendo e ele está diminuindo a inflamação e ele está melhorando a imunidade e tudo melhora. Não Sim. é só o peso. Eu sempre falo, até quando eu falo do meu emagrecimento, que quem olha meu antes e depois, que eu emagreci mais de 30 quilos, é bem impactante. Eu falo, ó, a É, foto é só o que vocês podem ver por fora. Vocês nem conseguem ver por dentro o que, que mudou a minha vida de ter que emagrecido. acontece na nossa Exatamente. saúde. É. E aí, inclusive, eu quero que você compartilhe o que, que aconteceu com a tua vida nesses 9 meses que você emagreceu 17 quilos. Conta. Meu Deus, só maravilha que aconteceu na minha vida. Fora os elogios maravilhosos que eu recebo sempre de todo mundo. Minha pressão arterial melhorou, porque minha pressão era sempre Uhum, 17 e 18. Eu sempre estava no posto de saúde com minha pressão uhum, altíssima. Minha pressão agora está controlada, graças a Deus. Eu não conseguia subir uma escada com facilidade, que eu só parecia que eu ia morrer, transpirava uhum. muito. Então, tá maravilhoso. Aconteceu só maravilha depois que eu entrei no programa. Só aconteceu maravilha na minha vida. E assim, eu ainda estou ajudando um grupo de 40 já tem É, 43 mulheres é. Que você começou a fazer o que mesmo? comigo, Inspirada pelo emagrecimento? inspirada pelo emagrecimento. Eu comecei a fazer funcional com elas. E elas vendo minha evolução, começou a fazer comigo, me perguntando o que acontece. E tem pessoas já que já perdeu. Tem uma colega minha que já perdeu 10 Aham, que quilos. legal, tá vendo? E quando Nada eu atividade falo, física. gente, que quando É. a gente Eu, aprende, a gente não é só pra gente, porque quando você aprende, você não. compartilha, você Com divide com outras outras pessoas. pessoas, você Sim, sim. influencia as pessoas ao teu redor. A cabeça muda, né? E é muito legal porque muda a cabeça, mas ao mesmo tempo não é muda daquele povo que fica fitness chato, né? Que você não pode comer nada, que fica Isso regulando a comida mesmo. dos outros, e tudo É, é veneno. Não, é saudável sem neura e mesmo. Você busca com neura. fazer o que é melhor para o teu corpo, mas não tem aquela neurose de ficar cortando tudo, 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 tudo da alimentação, né? É isso. Quando eu saio com as meninas, elas falam assim: a Celena não vai comer isso porque ela tá de dieta. Eu disse: não, eu vou comer. Eu tô saudável sem neura, mas Uhum. eu posso comer tudo. Sim, sim, pode comer tudo. Aí elas falam que eu tô de dieta. Aí eu disse: não, eu posso comer tudo. Tudo eu como. Aí, devido a isso, eu fiz um curso de personal e agora eu matriculei na Faculdade de Educação Ah, Física devido ao que programa Minha Perda de legal, que Peso. maravilha, gente. Isso é muito Foi. gostoso, porque você está mudando a tua vida, você está transformando a tua vida tendo o start ali no emagrecimento, e aí você está fazendo agora, né, uma faculdade, um curso superior, vai começar a trabalhar É, com emagrecimento, com saúde. Eu tenho alunas também que começaram a fazer nutrição depois que entraram no Saudável Sem Neura e ficaram inspiradas no Saudável Sem Neura. É maravilhoso. Eu falo que quando a gente trabalha aqui, a é, gente trabalha muito mais do que um cardápio de emagrecimento. A gente trabalha a mentalidade mesmo, né? Aquilo que a gente quer. O corpo ele reflete aquilo que está por dentro da gente, né? As nossas conquistas e tudo isso mais. mesmo. Parabéns, eu fico muito orgulhosa de você. Muito orgulhosa mesmo. Ah, eu que sou muito grata. Eu sou uma pessoa muito grata por ter Uhum. conhecido a senhora, o programa, porque um dia eu estava no Instagram e vi falando, eu disse, não, eu vou. Quando eu vi primeiro as suas fotos, a senhora falando, a quantidade perdeu peso, aí eu vi outras pessoas, outras meninas contando as histórias dela, eu falei, não, eu um dia ainda vou contar, eu sempre dizia ao meu filho, um dia eu ainda vou contar minha história, um dia eu ainda vou falar com a Ó, que doutora Cláudia. legal! E esse dia chegou, né? E esse dia Que maravilha, que bom. E a maioria das alunas que vêm e falam comigo, elas falam isso. Que quando elas estavam assistindo ali a semana gratuita, quando estava assistindo o aquecimento, falou e via eu conversando com as alunas, falavam: ai, um dia vai ser eu lá falando também, contando a minha história, servindo de inspiração para as outras mulheres e mostrar que é real. E eu faço questão de falar com vocês para mostrar que é real, porque realmente a gente tem que desconfiar é, nesse mundo de internet, né? Que vídeo, papel, aceita tudo, né? Ainda mais com todas essas é, tecnologias que hoje a gente tem sim, de inteligência artificial, que faz vídeo, que, né, que cria pessoas, não sei o quê.
Então, falar ao vivo, que a gente está numa live, ao vivo, pessoa, real, né? Mostra que é verdadeiro, que são pessoas reais emagrecendo sem a restrição de precisar cortar o que gosta da alimentação. E acrescentando coisas simples, né, no dia a dia. Muito dessas sementes, por exemplo, que eu falei aqui, você não precisa nem Eu comprar no tenho mercado, você todas já aqui. compra a abóbora, Não, separa a abóbora e come o melão, é isso que eu separa o faço. melão, o mamão, separa as sementes. Então, são vários alimentos que às vezes você nem sabe que você pode usar como um todo aquele alimento e acrescentar na tua rotina alimentar. E muitas vezes aquele nutriente está se perdendo ali na lata de lixo que você está comendo e está jogando fora e não está usando todo o benefício. Eu ensino muito vocês a usar casca também, né? A casca para fazer o chá. Sim, Então a gente usa muito, né? A gente estica até o máximo o benefício dos alimentos que podem ser usados também no dia a dia. Então é maravilhoso isso, né? É muito gostoso, muito bom. é as farinhas mesmo. Eu tenho todos os tipos de Hum, farinha aqui em casa fazer meus hum, pão. O que tiver de farinha, eu faço pão. que gostoso. Já daqui em casa, chega aqui em casa, tem um pote enorme de chá. Minha mãe diz assim: que quiser chá, vai na casa de Celiana que acha todos os tipos de chá lá. Chá e sementes. E muda, né? Já chega em Transforma a casa, vida, todos transforma o humor. é, E aí, transforma. comendo e tomando e fazendo tudo estrategicamente, nos horários, na associação, respeitando as rotas ali. Que rota você caiu do Saudável Sem Neura? Na Na 3 que é uma 3 rota da ansiedade, né? foi, aí na Isso, que rota aí 3 primeiro, nas primeiras foi. semanas, a gente vai para uma estratégia mais anti-inflamatória, aí passou, dali pode fazer o Isso. desafio. Nessa primeira semana que eu fiz, eu perdi Olha, logo 2 quilos. Na e primeira já semana, já foi minha tinha alegria. perdido Sem quase um pensar que em quilo uma antes semana eu só no perdi 2 aquecimento, quilos. né? Então, 2 semanas foi Foi, foi isso 3 mesmo. quilos, assim, logo. Foi 3. E aí foi só Que maravilha legal. na minha vida. Vou mostrar de novo a foto para as meninas aqui de antes que estão vendo no Instagram, ó. É outra pessoa, outra mulher. Eu vou até nem mostrar esse depois da foto, vou mostrar só o antes que o depois elas estão te vendo. Olha a diferença, amor. É, Olha é. isso. Parece que tu ficou Quando eu uns comecei, 10 anos eu mais estava com a nova. cintura de 90 centímetros. A minha cintura era 90 Uhum. centímetros. E quanto tá agora? Aí agora eu estou com 75 centímetros Que de gostoso. cintura. Maravilha. Então, fica aí, aqui não dá pra ver direitinho. Fica aí em pé rapidinho só pra mostrar. Aham. Ó, a cintura da mulher. Consegue ir um pouquinho mais para trás, que aí a gente consegue ver melhor. Consegue ou já tá na parede? Ó. Sim. Ó, a Aham. cintura. Olha, parabéns. Maravilhosa. Eu boto o biquíni, eu me sinto. Tem que se sentir mesmo, né? Aumenta a Eu digo autoestima, às a meninas que eu usava segurança. biquíni. Sim. Eu não tirava a parte de baixo, por exemplo, eu botava Uhum. com short. Hoje não. Eu prefiro botar meu biquíni normal, sem um short, e me sentir Ai, que maravilhosa. delícia. É muito gostoso, né? É muito gostoso, muito gostoso. Eu fico muito feliz com isso. Porque melhora o peso, melhorou a tua pressão e É, melhorou eu pelas tudo. fotos, né? Que eu te acompanho lá da comunidade. Para mim, melhorou tua pele também. Não sei se Sim. tu percebeu isso, mas visualmente. Melhorou. Bastante. As pessoas falam assim, a menina de manhã diz assim, você está apaixonada? Eu digo, sempre estive apaixonada por mim. Principalmente agora. Cada dia que passa, eu me amo mais, eu me Aham. cuido mais. Pois é, a pele, ela tá Porque a pele melhorou tudo em minha vida. mais Tudo, tudo, brilhosa. tudo. E é uma coisa, né? Você emagreceu bastante, 17 quilos. Aí muita gente fala: nossa, mas se Foi, eu emagrecer, foi. minha pele não vai ficar caída, eu não vou ficar envelhecida, eu não vou ficar pelancuda. Não, Quando emagrece de certo, forma não nenhuma. fica. Quando emagrece errado, fica. Mas é isso. E assim, você fica mais jovem. As pessoas não acreditam. Porque quando eu comecei, eu estava com Uhum, 42 anos. Hoje eu tô com aham, 43. Aí as meninas me perguntam, muitas pessoas perguntam, você tem quantos anos? Eu digo, tenho 43. Não acredito, você tem 30 e pouco. Eu digo, não, eu sou de uhum, 81, eu sou de aham. 82. Então,
Eu tenho 43 anos, as pessoas não acreditam que eu tenho 43 anos. Você tá bem, Aí a a aparência felicidade bem aumenta. rejuvenescida mesmo. Ótimo, ótimo, Sim. maravilhoso. E, gente, quem tá aí perguntando como é que faz para virar aluna do programa Saudável Sem Neuro, assim como a Celiana é, quem tá no Instagram, o link para se inscrever e virar aluna tá lá no meu perfil, tá no link do perfil, tá? Se você tiver alguma dificuldade, não conseguir achar esse link, chama na mensagem privada no direct que a minha equipe te responde também para te ajudar. E quem tá no YouTube, eu vou pedir para minha equipe colocar o link de inscrição nos comentários também. E se precisar conversar com a minha equipe para, né, tirar alguma dúvida. A Celiana falou: "Ai, quando eu vi o preço, o meu primeiro impacto foi: ai, meu Deus". Mas agora deixa eu te perguntar, valeu ou não valeu a pena você ter feito esse investimento, Valeu. Eu faria tudo de novo se fosse possível. né? Porque às vezes a gente quer olhar, será que eu tenho? É menos de R$ 200, tá, gente? É menos de R$ 200 por mês. Para quem não sabe o É valor. Se isso mesmo. parcelar no cartão de crédito é 178, se parcelar no boleto é 194 por mês, 12 meses, né? 12 parcelas. Então é menos de R$ 200. Mas às vezes assusta, quando eu não tenho referencial. Ai, meu Deus, será que eu vou investir R$ 200? Será que vai dar certo? Será que vai valer a pena? E olha só. Dá certo, vale a pena. Eu sou a prova viva disso. Uhum. E também tive incentivo de Ivana, né? A filha de minha patroa, que ela disse, não, Helena, faça, que vai ser, isso vai ser pro resto da sua vida, vai ser uma coisa que vai melhorar a sua saúde, sua autoestima. Eu digo, menina, a doutora tá falando tudo isso, parece até que você tá ouvindo ela dizer isso. E olha que mudou de uma forma muito mais profunda ainda a tua vida. Porque o que você Sim, aprendeu comigo incentivou você a criar um amor pela área da saúde. Agora você está fazendo faculdade, você vai ser uma profissional que vai ajudar, já está ajudando, nem já formada, tô tá? Imagina ajudando. quando formar. Está Não, ajudando as pessoas a mudarem de vida, a emagrecerem, a se transformarem. E o que a gente aprende aqui, a gente aprende, não é só pra gente. Semana passada, eu não sei se tu viu, eu entrevistei a Marlene, que é minha aluna também. E vi, ela, a sim, filha dela, emagreceu 14 quilos. Então, tipo, ela entrou no programa, ela fez o investimento do programa, a filha acabou e a filha acompanhando e seguiu. emagreceu 14 quilos também. E sendo que a filha também está numa Isso é situação maravilhoso. delicada de saúde. A Marlene, ela estava ali indo para uma cirurgia, o médico já tinha falado, vai fazer um tratamento caro, R$ 1.000 por mês de aplicação nesse joelho. Investiu menos de 200 e não está gastando mil por mês, porque emagreceu, tirou a sobrecarga, a inflamação do joelho, o joelho melhorou e não precisou fazer o procedimento. Então, às vezes a gente está gastando mais com alimentação errada, com remédios mirabolantes e É, fórmulas mágicas, com remédio que não precisaria estar usando, né? Então, e é um investimento desse um ano que você aprende para o resto da vida mesmo. E eu gosto da frase de quem aprende é não um depende. investimento maravilhoso. Oi? Isso. Eu tô com minha prima agora também, que ela, esses dias ela até me mandou um áudio que me fez chorar. Ela disse que devido a me ver, a quantidade que eu perdi de peso, ela começou a seguir direitinho, eu conversando com ela, ai, faça isso e tal. E o médico agora disse que ela precisa Uhum. fazer uma cirurgia. E aí ela tá perdendo peso, ela começou a fazer atividade física também, por minha Uhum. causa. E eu tô dizendo a ela, vamos fazer tudo direitinho para que você possa fazer Uhum. sua cirurgia. E ela disse, ah, eu sou muito grata a você. Eu digo, e eu sou muito grata à doutora Cláudia por isso. Muito bom, é maravilhoso, é É maravilhoso. E é muito maravilhoso. bom isso quando a gente serve de influência, quando a gente serve de referência para os outros, né? Uma boa É influência, isso uma mesmo. boa influência. Ontem eu vi uma notícia que tem, eu não sei se vocês já ouviram falar, não sei se meu público ouviu falar muito, eu ouço porque como eu trabalho com emagrecimento, eu ouço e acompanho todo É, mundo sim. que prega alguma coisa contra o emagrecimento. E tem uma influenciadora que chama Thaís Carla, que Sim, ela tem uma obesidade sim. bem relevante, assim, bem, né? E ela sempre É, foi dela é demais. defensora de respeite seu corpo, contra a gordofobia, mas ela tem uma obesidade grau 3 bem relevante, né? E sempre foi A dela defensora disso. é Eu fora de sou série. obesa, mas eu sou É, saudável, eu gosto do meu corpo, é assim, não sei o quê. Ela sempre foi muito ferrenha
em Nessa parte. defender a obesidade, em estar obesa. Isso. E ontem saiu uma Uhum. notícia que ela emagreceu 30 quilos para fazer cirurgia bariátrica e ela fez cirurgia bariátrica ontem. Aí, E aí muita gente aí, começou a criticar tá ela vendo? também, de dizer, nossa, mas não era você que defendia ficar obesa e tal. E, cara, eu acho que ela merece parabéns. Eu fiquei feliz que ela tomou essa decisão de tratar a obesidade. Que ela deve ter sentido já, em algum momento, a consequência do peso que ela tem. Ela tem duas filhas. Então, Ela era muito gorda. Era que nem aham. Jojo Todinho, né? Jojo Todinho tinha essa coisa também, que não fazia cirurgia do seio dela, que amava o seio dela, essas coisas todas aí. Agora está Sim, linda, maravilhosa. emagreceu, acho que uns 70 para 80 quilos já, né? Num Foi, período de uns 2 anos que foi, ela já foi. fez a cirurgia dela, que ela também tinha uma sobrecarga de peso muito grande. E ontem, quando eu vi essa Muito decisão da grande. Thaís Carla ali, que eu vi muita gente criticando, eu falei, gente, ela não precisa de crítica nenhuma, ela precisa de apoio, graças a Ela precisa Deus. de Ela parabéns. tem duas filhas É, pequenas, né? Então, é a referência que ela vai dar de saúde, de cuidar de si, de, né? De cuidar do seu corpo, cuidar da saúde. O nosso corpo, ele não foi feito para aguentar uma sobrecarga desse. Os nossos sistemas pifam. Tanto que a pressão aumenta, o fígado, né, fica baqueado, o rim, aumenta a gordura, eu colesterol. mesmo posso falar que a minha pressão mesmo era fora de sério. Não controlava de jeito Aham. nenhum Aí a minha emagreceu, pressão. agora controlou, né? Porque tirou a sobrecarga. A Controlou. pressão, muita Sim. gente É não. tanto É, que muita gente não entende o que é a pressão, pressão arterial. A pressão é a força que o teu vaso, o teu sangue tem que fazer para ele conseguir circular no teu corpo. Então, quando você está com muita sobrecarga de peso, por que que isso influencia na pressão? Porque o teu corpo tem que fazer mais força, ele tem que colocar literalmente mais pressão dentro do vaso sanguíneo para conseguir fazer esse sangue circular por todo o teu corpo. E o sangue é onde estão os nutrientes, o oxigênio. Então, ele tem que fazer a distribuição do oxigênio, dos nutrientes, sei lá, em todas as, né? Em todos os órgãos do corpo, desde a pontinha do pé até lá o bulbo do cabelo para alimentar e deixar o couro cabeludo saudável, né? Porque senão você perde o cabelo se você não tiver circulação no couro cabeludo. Então, quanto mais sobrecarga você tem, quanto mais peso você tem, mais o teu corpo precisa imprimir força, precisa imprimir pressão para conseguir fazer esse sangue circular. Então, quando a gente emagrece, a gente tira essa sobrecarga dos nossos vasos e aí é um dos tratamentos, né? Uma das bases do tratamento de é, hipertensão é emagrecer. Então, tanto que se passar no cardio, teu cardio lá, o teu médico do posto deve ter te falado várias vezes que você deveria emagrecer para melhorar a pressão. o quê? Eu ganhava reclamação toda vez que eu ia lá, que eu subia na balança, ela dizia, eu não acredito que você não perdeu, não, você só tá Uhum. ganhando. Eu digo, ai meu Deus, eu preciso perder. Outro dia eu disse a ela, doutor, não se preocupe não, quando eu vim aqui eu já perdi 10 quilos. Aí quando eu fui lá eu tinha engordado 3. Ela disse, "Helena, não acredito." Aí da última vez Uhum. que eu fui, que eu cheguei lá, que eu subi na balança, ela disse, não acredito. Eu disse, acredite. Aí ela disse, não, não é você, você é uma pessoa diferente. Eu digo, justamente, graças à doutora Cláudia. Aí ela foi me perguntar quem era. Eu peguei, expliquei ela, isso aí, ela vá no Instagram, siga ela no Instagram, siga ela no YouTube, que você vai se apaixonar por ela também. Ai, que bom. Ô, Celiana, obrigada pela tua hora do almoço, Eu que obrigada por agradeço. essa conversa que a gente teve. Foi bom você mostrar Maravilhosa, eu que que você agradeço. emagreceu sendo saudável, sem neura, com essa pele maravilhosa. Não ficou Neura. peluda, não ficou caindo Obrigada. pele. Emagreceu sem Não, deixar de tomar não. cerveja, sem deixar de comer o chocolate. E emagreceu com nutrientes. Jamais. Todos os dias, meio-dia, eu É, como meu chocolate. As meninas falam, você vai comer chocolate? Eu digo, eu vou. Porque eu não posso comer chocolate. da cervejinha, sou tua parceira também. Eu adoro uma Tá, cervejinha. não deixei Aham. ela, não. Tem que ter. É bom, é bom. Ah, muito Aham. boa. Mas dentro do saudável Sim. sem neura. Sem exagero. Às vezes eu quero comer alguma coisa, tem uma estratégia, né? Porque primeiro a saladinha, depois vem o que você tem que comer. Uma estratégia. Sim, sempre tem que ter a estratégia da alimentação junto para compensar aí, né, a parte sem neura que a gente faz. Muito bem. Sim, a Hã? estratégia minha é Hã? sempre.
Muito bom, obrigada, viu? Ai, doutora, foi um prazer falar com a Foi um senhora. prazer meu também. Fico feliz lá que você é muito participativa na nossa comunidade, posta bastante. E parabéns pelo Obrigada. trabalho de você estar transbordando a tua saúde, teu estilo de vida, também fazendo um Obrigada. movimento aí de mulheres, ajudando mulheres a emagrecerem Sim, e inspirando também no emagrecimento. Parabéns, viu? outras mulheres. A gente vai, acho que agora é Dia das Mães, a gente vai para umas comunidades aqui próximas, que elas estão chamando a gente para fazer atividade física. Vou fazer uns vídeos e vou mandar aí para Ah, que vocês. legal. Parabéns. Chamar. Parabéns. Que bonito trabalho. Muito Obrigada. bom. Beijo, 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 Celiana. Obrigada, viu? Outro. Um Nada, fique beijão. com Deus. Que legal, né, gente? Eu vou mostrar mais uma vez a foto do antes e depois da Celiana para vocês verem. Minha aluna emagreceu 17 quilos em 9 meses, sem precisar deixar de comer massa, macarrão, cerveja, chocolate, aplicando as estratégias sem neura. Uma das estratégias que ela aplica é o uso das sementes, que foi, eu expliquei para vocês aqui como é que usa as sementes, falei, dei alguns exemplos de semente, falei das mais populares aqui. E claro, não é só usar semente para emagrecer, é uma série de estratégias. Não, eu vou sempre repetir para vocês, não é uma única coisa que te faz emagrecer, não existe milagre. É um conjunto de ações que a gente faz, mas é importante você sempre lembrar que o principal é não ficar fazendo dieta restritiva e cortando, parando de jantar, parando de tomar café da manhã, comendo cada vez menos, porque você vai machucar mais o teu metabolismo. E o metabolismo nessa fase, ele é muito sensível, muito. Precisa de muito cuidado, precisa de muita atenção. Emagrecimento na menopausa precisa de acompanhamento e de orientação. É muito difícil que você consiga emagrecer sozinha nessa fase da vida. Quando a gente fala menopausa, a gente estica, né? Menopausa não é só quando a mulher entrou na menopausa, é o climatério como um todo. O climatério, a maioria das mulheres começa o climatério ali por volta dos 40 anos de idade, às vezes um pouquinho mais cedo, 38, 35, quando é um pouco mais precoce. E estende essas alterações hormonais, esses sintomas, alteração de distribuição de gordura, massa muscular, até os 60, 65 anos de idade. Depois disso, você tem as consequências de não ter cuidado desse período bem, mas em qualquer idade você consegue contornar. Com 60, com 70. Eu tenho aluna hoje, veio a Celiana aqui, uma aluna mais jovem, mas eu tenho aluna com 78, com 80, com 73, com 75 que conseguiram emagrecer nessa fase da vida, mas precisa de orientação, precisa de acompanhamento, precisa de condução. Não é fácil emagrecer. Você sabe que não é, porque se fosse fácil, você estaria magra já. Você não estaria acima do peso, você não estaria tendo dificuldade. Não é fácil, mas é completamente possível. E depois que você aprende, eu sempre falo, não é fácil quando você não sabe. Quando você não sabe, qualquer coisa é difícil você fazer. Mas depois que você aprende, que você tem um acompanhamento, que você tem orientação, e você tem todas essas camadas de aprendizado de como funciona o metabolismo e as estratégias de alimentação que você tem que usar para você, aí fica fácil, porque você treinou. Hoje, sei lá, talvez a primeira vez que você fez um arroz na tua vida, foi difícil fazer o arroz. Mas depois de muitos anos fazendo, é fácil fazer um arroz. Andar de bicicleta. Para quem anda de bicicleta, quem sabe andar de bicicleta, a primeira vez que você foi andar de bicicleta foi um processo, até você aprender, era difícil. Primeiro dia que você pegou numa bicicleta foi difícil, quase impossível andar sozinho na bicicleta. Precisava da rodinha, precisava de alguém orientando, de alguém acompanhando, de alguém segurando ali, dando o apoio, né? Assim como uma criança aprende a andar de bicicleta, vai lá com a rodinha, depois o pai vai segurando, depois vai devagar, vai caindo, mas precisa, ó, de orientação, de acompanhamento, de estar junto.
mas depois que aprende, vai sozinha. É a mesma coisa no processo de emagrecimento. No começo é muito difícil você emagrecer sem condução, sem orientação, sem acompanhamento, mas depois que você aprende como faz, aí você voa, porque é pelo resto da vida que aquele aprendizado entrou em você, tá? E lembrando, ó, a gente tem aluna master aqui, que legal, que gostoso. A Dilza tá aqui. Então, gente, lembrando que o Saudável Sem Neura está aberto para inscrições, tá? Essa semana, algumas vezes no ano, eu abro inscrições de turmas para virarem minha aluna mentorada e acompanhada no emagrecimento, ter acesso a passo, cardápio, material para imprimir, acesso à minha equipe para tirar dúvida, tem nutricionista na minha equipe. Já na equipe de atendimento e suporte, a gente tem nutricionista. A gente tem uma equipe de especialistas que fazem lives exclusivas para a aluna, fazem mentorias para a aluna, personal trainer, espiritualidade, psicóloga, nutricionistas, médicos das mais diversas especialidades. Você tem uma verdadeira equipe cuidando da tua saúde por vários olhares diferentes para que você destrave o metabolismo e conquiste o emagrecimento. Mas o emagrecimento, ele é possível para você. Esse sonho de emagrecer, de entrar na calça, receber o elogio, rejuvenescida, é possível você emagrecer em qualquer fase da vida. Inclusive, vou até compartilhar resultado de umas alunas minhas aqui para vocês verem como é surreal. Vou mostrar aqui a minha aluna que emagreceu 22 quilos, ela tinha uma história de que ela precisava emagrecer porque ela estava com câncer e precisava fazer a cirurgia. Ela também achava que era impossível o emagrecimento para ela, mas emagreceu, apertando o botão verde, sem deixar de comer o que gosta, emagreceu 22 quilos e fez a sua cirurgia e hoje está feliz aí com a saúde equilibrada, tá? Deixa eu mostrar uma outra aluna minha aqui também. A Cláudia, minha xará, impressionante, 37 quilos aos 50 anos de idade, sem deixar de comer o que gosta. Tinha também um excesso de peso mais relevante aí também. Vou mostrar. Eu vou mostrar a Mari Luiz, que inclusive ontem eu peguei uma cartinha que ela me escreveu no meu aniversário de 2023. Eu li aquela carta de novo, eu até chorei de emoção. Ela mandou uma carta de agradecimento para mim, porque eu entrei na vida dela e transformei também a vida dela e a saúde. E ela fez uma carta muito amorosa para mim, mandou para mim. E ontem eu estava arrumando umas coisas e, sem querer, eu achei essa carta e comecei a ler. E foi muito gostoso, assim, é muito bom quando a gente relembra a nossa missão, que a gente relembra o nosso papel aqui na Terra. Eu não sei se eu consigo, acabou que a minha imagem está em cima do rosto do antes da Mari Luize, mas ela emagreceu 18 quilos, ela estava, quando eu abri inscrição para minha turma, ela também estava muito em dúvida se entrava ou não entrava, mas no mesmo dia ela teve o que uma dor no peito, que foi uma suspeita de infarto, foi no pronto-socorro, o aparelho de pressão quase não entra no braço. E aí ela viu ali aquela situação de saúde muito de perto e resolveu virar minha aluna. E virou minha aluna e emagreceu. E ela me falou, da última vez que eu falei com ela, que ela estava prestando prova para fazer nutrição. Imagina, aos 66 anos de idade, que gostoso, né? Que maravilhoso. É aquela história de eu influenciar a vida de vocês muito além do emagrecimento, é transformar a vida, transformar a missão e ter mais gente abraçando essa missão comigo de cuidar da saúde dos outros, do emagrecimento. É muito gostoso também, é maravilhoso, assim, poder transformar isso na vida de vocês. E eu quero fazer esse teu convite para você. Se você está aqui, você gosta do meu trabalho, precisa emagrecer, quer emagrecer,
não perca a oportunidade de virar minha aluna mentorada. Eu preciso te lembrar que você tem duas garantias ao virar minha aluna mentorada. A primeira garantia é: entrou, não gostou, não se sentiu satisfeito, você tem 7 dias para desistir e a gente cancela o teu pagamento, seja ele no Pix, no cartão, no boleto que você tenha feito, a gente devolve o teu pagamento. E você tem uma garantia condicional de 6 meses. O que é isso? Condicional de 6 meses. Eu quero entrar, eu quero fazer esse investimento, mas eu tenho medo de não dar certo. Então, você entra, você faz, você aplica, você assiste, e se não der certo, eu devolvo o teu dinheiro depois de 6 meses. Então, é uma garantia condicional a você ter feito. Entrou para fazer, fez, aplicou e não emagreceu, eu devolvo o teu dinheiro. Então, esse medo você não precisa ter de não dar certo. Porque caso não dê e você aplicou, e você seguiu todos os passos ali combinados e acordados para você fazer e não teve resultado, eu devolvo o teu investimento, tá bom? Claro que eu sou muito suspeita para falar que vale a pena você investir na tua saúde, já que, né, eu tô com as inscrições abertas aqui, mas eu falo de coração, assim, dentro do meu coração, que se você não investir na tua saúde hoje e melhorar qualquer início de doença que você tenha agora, você vai ter que investir muito mais tempo, dinheiro, dor, cérebro e angústia para tratar de doença depois. E doença que talvez não seja mais contornável, doença que não seja mais curável, seja só remediável. E às vezes com consequências gravíssimas aí para a tua vida e para o teu dia a dia. Então, pense, reflita aonde você quer colocar o teu tempo, o teu dinheiro, o teu investimento. Eu acredito demais que a gente tem que cuidar da casa que o Senhor deu pra gente, que é o nosso corpo, que a gente tem que cuidar com muito amor, com muito carinho, com muita atenção da nossa principal morada, que é a morada da nossa alma, do nosso espírito. E que o resto é o resto. Que a gente consegue conquistar qualquer coisa com saúde. Mas sem saúde, não adianta ter o maior dinheiro do mundo, a maior conta bancária, porque sem saúde você não consegue nada, você não conquista nada. Então, o meu papel aqui é fazer você lembrar que o investimento na saúde é muito importante. Um beijo, um queijo e até a próxima live sem neura. Quinta-feira a gente está de novo. Amanhã eu vou fazer live extra também, né? Então amanhã estamos aqui com live também. Um beijão. Até mais.